Bom dia, pessoal! Hoje vamos conversar um pouco sobre energia potencial gravitacional e como podemos usá-la para explicar o funcionamento da principal matriz energética do Brasil, a matriz hidrelétrica. O Nexo Jornal publicou uma reportagem discutindo quais são as principais fontes de energia utilizadas em vários países do mundo. Em sua análise do Brasil, ele apresenta um gráfico que registra, no eixo Y, a porcentagem de energia do país e, no eixo X, o passar dos anos. Essa linha horizontal superior é o marco de 100% de energia, e o passar dos anos se inicia em 1970, indo até o ano de 2015, que é quando os levantamentos foram realizados. As diversas curvas do gráfico representam como o nosso país muda em termos de matriz energética, e essas ramificações nas linhas nos mostram como novas fontes de energia foram adotadas ao longo do tempo. Essa região predominante no gráfico, que está colorida na cor azul, representa a matriz hidrelétrica. E essa pequena região verde mostra um aumento no uso de fontes de energias renováveis. A região em amarelo apresenta a estabilidade que temos na utilização do carvão. A região em laranja mostra algumas oscilações no uso do petróleo. A região em rosa mostra a ascensão no uso do gás natural, assim como a região roxa mostra a ascensão da energia nuclear. Esse gráfico deixa claro que ainda somos muito dependentes da matriz hidrelétrica, ainda que nos últimos anos tenhamos buscado uma diversificação nas fontes de energia. Mas por que utilizamos tanto a matriz hidrelétrica no Brasil? Isso está muito relacionado com a massiva presença de rios em nosso território. Não somente de rios, a diversidade de relevo no nosso território provoca uma grande movimentação das águas, devido à diferença de altura característica não só do Brasil, mas da América do Sul como um todo. Alguns de nossos rios nascem em outros países e fluem em direção ao nosso, como é o caso dos rios Negro e Solimões, que desaguam no famoso Rio Amazonas. Já outros rios, eles têm origem em nosso país e desaguam em outras regiões, como é o caso do Rio Paraná, que forma uma enorme bacia hidrográfica que abrange grande parte do Paraguai, a região norte da Argentina e a região sudeste da Bolívia. As usinas hidrelétricas elas se aproveitam dessa diversidade de relevo e geralmente são construídas no meio do caminho de rios, e elas utilizam a energia proveniente do movimento das águas para gerar energia elétrica. Elas contam, obviamente, com a presença de uma imensa quantidade de água que geralmente é encontrada no entorno de uma grande área florestada. Essa massiva região onde se encontra a água armazenada para o funcionamento da usina é conhecida como represa, e o nível dessa represa controla com a utilização de uma barragem. A água da represa deságua em regiões que formam rios que se encontram no entorno de um ecossistema. Toda a usina conta com uma presença massiva de água que é contida pela presença da barragem. Dentro dessa barragem existem comportas que liberam a água que passa por uma canalização chegando até o nível mais baixo. A diferença de altura entre o nível de água no reservatório e a saída no nível mais baixo da barragem, aliado à massa de água que passa continuamente pela canalização em função da gravidade local, são elementos fundamentais para entender como seu funcionamento tem como base a energia potencial gravitacional. E de acordo com o que estudamos, a gente sabe que a energia potencial gravitacional ela depende da massa, da gravidade local e da altura, sendo m a massa de água que está em queda, g a gravidade do local onde a usina se encontra e h a altura do reservatório da usina. Se observarmos atentamente para as transformações de energia que ocorrem na usina hidrelétrica, perceberemos que ela se inicia com a energia potencial gravitacional, que está associada à altura da água no reservatório, e que se transforma em energia cinética, que é manifestada pela queda d'água quando as comportas são abertas. Ao atingir o ponto mais baixo da barragem, essa energia cinética que vem da água é transformada em energia cinética pelo acionamento das turbinas, e essas turbinas são as responsáveis por transformar essa energia cinética em energia elétrica. Então, para a gente conseguir conhecer o potencial de fornecimento de energia de uma usina, a gente precisa conhecer a altura da sua barragem, a capacidade da vazão de água que ela tem, e para isso a gente vai tomar como exemplo a usina Foz do Chapecó. Segundo o site oficial, essa usina ela tem uma vazão média de aproximadamente 60 mil kg por segundo. Isso significa que a cada segundo que passa, ocorre a queda de 60 toneladas de água. O nível médio de altura da água da barragem é de aproximadamente 50 metros.
Todas essas condições fornecem para cada saída de água da usina uma energia potencial gravitacional que pode ser calculada multiplicando a massa pela gravidade do local e pela altura do reservatório, o que nos fornece um valor de aproximadamente 30 milhões de joules. Fazendo uso das nomenclaturas adequadas de notação científica, a gente consegue simplificar esse 10 à sexta, representando um valor de 30 megajoules. Um valor bem alto, mas atenção! Isso é fornecido somente a cada segundo. Lembre-se que os 60 mil quilogramas são a quantidade de água que passam pela represa por segundo. Assim, a gente pode dizer que ela tem uma potência de funcionamento de 30 megajoules. Joules por segundo, isso que eu estou destacando em vermelho, é mais comumente conhecido como watts. Portanto, a potência de funcionamento dessa usina é de 30 megawatts, sendo watts a unidade de medida de potência que representa a quantidade de energia que é produzida pela usina a cada segundo que passa. Agora temos condições de compreender as informações que encontramos na internet e também encontramos em discussões que são feitas pela grande mídia. Comumente nos deparamos com informações que são divulgadas em formas de watts, em formas de quilowatts, megawatts, gigawatts e em alguns casos até terawatts. Então, para a gente poder fechar, eu trouxe uma imagem que representa um mapa coletando as potências das usinas instaladas em diversas regiões do Brasil. Todas elas têm potências de funcionamento que vão desde megawatts até milhares de megawatts, que também são considerados como gigawatts. Então é isso. Obrigado.